Eu abri a torneira. Não, mas se não deu a punição ainda, a gente... Punição. E não foi só uma, não. Foram duas punições. Vem comigo já deixando o like. Nossa meta são de 2.000 likes. Então clica no gostei. É só apertar no joinha que tá aqui embaixo do vídeo. E bora resumir, porque essa madrugada foi caótica em A Fazenda, tá? Bom, olha só, gente. Depois da dinâmica de apontamentos em A Fazenda, muita coisa aconteceu. Brigas, inclusive pessoas tentando se acertar também. É o caso da Saori com o Matheus. Nesse momento, o Matheus quer saber da Saori o que mais a Duda tava falando dele pelas costas, tá? Então aí, gente, a Saori disse o seguinte, ó. A Duda falou que tava até cansada de você grudada nela. Que já tava até enjoando. Sempre falou que você não era o estilo dela. E que não ficaria com você lá fora, disse a Saori para o Matheus. Depois desse desabafo dos dois, o Matheus foi conversar também com a Duda, tá? Essa conversa virou uma DR que daqui a pouco vocês vão ver. Bom, assim que terminou a dinâmica de apontamentos, rolou uma treta entre a Tamires e a Carol. E a Carol falou que a Tamires era racista e safada. E inclusive a Carol disse o seguinte: tenho nojo de pessoas como você, disse a Carol para a Tamires. A Tamires inclusive disse que a Carol estava sendo preconceituosa depois que falou sobre indígenas, né, durante a dinâmica que índio come com a mão. A briga continuou das duas, ó, e as duas seguiram discutindo, brigando, uma gritando com a outra. Inclusive elas estão assim por causa da dinâmica que era farinha no mesmo saco, então eles tomavam farinhada na cara. E a briga, gente, chegou a um patamar bem mais engraçado, tá? Que é esse patamar aqui, ó. Teu, não é problema teu. Inveja, né? Porque eu treino, né? Eu treino, né? E aí a Carol ficou rebolando e xingando, e aí ficou nisso aí, tá? Ficou nesse xingamento e nessa tiração de sarro aí. As duas continuaram se xingando e falou: Carol pra Tamires, ó, você tá aqui por causa de macho. E a Tamires: baixa que cospe em mulher. E a Carol responde: racista, mulher bomba, tá com o look cheio de bomba, se achando a gostosona. Disse aí as duas, que estão se alfinetando bastante, tá? A Tamires, inclusive, acredita que vai ser a pessoa mais voltada para ir pra roça, mas a gente não tem certeza disso. Como eu falei pra vocês, o Matheus e a Duda ainda tiveram uma DR, tá? Mas só foi uma DR fofa. O Matheus disse o seguinte, ó: não sou ciumento a ponto dessas coisas, ainda mais que a gente tá no jogo. Enfim, a gente não tinha algo realmente concreto, mas várias vezes as pessoas falaram: ela fala mal do Mesquita e tá deitada com ele. E a Duda então respondeu o seguinte, ó: eu nunca fiquei deitada com o Mesquita depois de ficar com você. Eu fui ali e você já estava estranho comigo. Eu sempre deixei claro, o Mesquita tem um bom coração, é um cara maneiro, mas é um burro jogando. Falei isso na cara dele e na cara do Nizam. A Duda então falou o seguinte pro Matheus, ó: quando eu estava com você, nunca te desrespeitei, pelo menos do meu ponto de vista, porque a gente não tem nada aqui dentro. E o Matheus responde: exato, mas a gente concretizou com respeito. E a Duda disse: e eu deixei claro que não confiava em você. E não estava falando só de jogo, ainda mais depois da dinâmica do infiltrado. Eu já falei isso com você 1 milhão de vezes, então a Duda traz de volta o fato do Matheus ter sido infiltrado e não ter revelado isso pra Duda, tá? Bom, a Tamires, inclusive, acha que vai pra roça e tá tentando convencer o Dudu a indicar a Maria, pois acha que a Maria é planta e quer ir contra uma planta pra roça. Vale lembrar, gente, que o Dudu não aceitou, tá? Ele não disse pra Tamires isso, mas ele não aceitou isso. E a indicação do Dudu vai ser no Fernando, tá? Isso é uma forma de tentar proteger a Gabi Spanik, que nesse domingo tava querendo bater o sino de novo. Bom, a Tamires então responde: a Carol falou que os índios comem comida do chão. Já pensou? Eu sou descendente de indígena. Ela falou do meu povo, a gente não come comida do chão. Matheus, inclusive, alfineta o Mesquita. Novamente, eles ficam se alfinetando, né? E disse: seus argumentos são rasos, Mesquita. E os dois ficam se xingando de novo, novamente, né? Gostei do negócio que você fez, não falei? A gente conversou e tá tudo... É conversar, velho. Enfim, gente, mais alfinetadas aqui. Matheus e Mesquita continuam ainda discutindo um com o outro. Você é o jogador mais fraco Baseado daqui. em quê? Porque você não sabe jogar o jogo. Fora. Tá bom, Matheus, tá bom. Bom, aí, gente, enquanto a Duda tá tomando banho aqui, a Saori começa a expor toda a relação da Duda com o Matheus e o que a Duda falava do Matheus pelas costas. Isso enquanto a Duda tava tomando banho. Fala a verdade. Se eu quisesse, Chamou o outro pra dar um beijo em Londres. Vamos todo mundo pra lá?
Tá, e aí fica essa alfinetada aí entre a Duda e a Saori. Inclusive, a Duda até queria saber o que estava acontecendo com a Saori. Se a Saori, por exemplo, estava tentando competir o Matheus, alguma coisa do tipo. A Saori diz o seguinte: não é uma competição? E a Duda: pois é, pra mim não é uma competição, pra você é, e tá tudo bem. A Saori disse: vou competir com alguém que não chega nem aos pés do que eu faço, disse a Saori para a Duda. Eu falei que eu não vou brigar com você. Mas então não mente, falando que eu falei negócio de se fuder. Se fuder, eu nem uso esse vocabulário. Enfim, muito xingamento, gente. Muito xingamento. Aqui é o momento que o Shaya tá conversando com o Nizam, tá? Esse daqui é o Shaya. Tô mostrando pra vocês. E aí daqui é o Nizam. E aí o Shaya diz basicamente que acha que foi muito errado o Fernando ter exposto isso durante a dinâmica de apontamentos para todas as pessoas da casa. Que realmente o Shaya estava apaixonado com a Michelle. O Shaya inclusive disse que isso é um tipo de comportamento machista, porque acaba colocando a Michelle numa situação muito complicada. Dudu então contou para o Wallace que vai indicar o Fernando, e o Wallace disse que vai colocar Tamires na roça para ter uma roça com um embate entre Fernando e Tamires. Bom, depois dessa conversa, o Wallace tentou conversar com a Carol, e a Carol queria saber qual é a indicação do Dudu, mas o Wallace não revelou isso para a Carol. Bom, Creu e Shaya conversam então. O Creu disse o seguinte: graças a Deus não aconteceu nada. Se foi uma vontade, um pensamento solto, está falado. E o Shaya falou: mas eles criam boatos. E o Creu disse o seguinte: de onde saiu o boato? Tem que provar. E o Shaya: por isso que eu falei, se falou isso, tem que provar. Ela tem o comprometimento dela, eu tenho o meu. Fico com uma pessoa e ela é mais sério, porque parece que é casada, mas velho, não posso ter amizade, disse o Shaya. Isso daqui eles estão falando sobre o fato do Fernando ter exposto, né, que o Shaya estava apaixonado pela Michelle, e aí falaram que o Fernando não tinha prova concretizada com relação a isso. Dudu estava falando sobre pessoas que são sujas por dentro, e a Saori pediu para ele citar nomes. O Dudu não citou nomes das pessoas que são sujas por dentro, e ele falou o seguinte: você conhece bem a pessoa, você até chamou pra farinha lá? E a Saori: ela não gostou não, viu? Disse a Saori sobre essa possível pessoa aí que ela chamou para a dinâmica de apontamento. Possivelmente pode ser até a Duda, viu? Não sei quem que é. Bom, o Dudu brinca com a Duda e fala: para você chegar no Dudu e no Maioná, você precisa evoluir muito tempo. Você tá jovem aprendiz. Eu acho que o fato do Dudu ter falado isso, que a Duda estava jovem aprendiz, fez com que a Duda acabasse gerando uma punição. A gente ainda não sabe quais são as pessoas que geraram punição, mas a suspeita é que a Duda tenha gerado uma punição e a Ioná tenha gerado outra, porque foram duas punições. Bom, a Rayane chora, tá? Novamente. Sempre eu falo que a Rayane chora, né? Essa daqui grita e depois chora. Bom, a Carol então diz que colocaria até a Ioná na roça de novo, mas que não colocaria o Fernando. Isso mesmo. Isso porque a Carol agora meio que se resolveu com o Fernando e eles estão meio que amiguinhos. Por incrível que pareça. Pois é. Você também tá chocado? Eu também tô chocado. Bom, gente, aí o Fernando e a Maria iniciaram uma treta no quarto, tá? A Fernanda gritava com o Fernando inclusive ficou encarando a Maria, e a Maria ficou muito desconfortável, tá? Ninguém falar da gosta vida de você. fora. A maioria das mesmo? pessoas não gostam de É você. mesmo? Te acham chato, inconveniente, muito Deixa as inconveniente. pessoas falarem por elas. Muito chato. Deixa as pessoas... Bom, a briga foi longa, tá, gente? A Maria disse que pro Fernando que tem nojo dele. A Maria, inclusive, fica nervosa pro Fernando falar que ela usa a pauta das mulheres de forma errada, que na verdade a Maria quer levantar a pauta de feminismo e não sei o que a Maria faz isso de forma errada. E os dois seguem discutindo, ó. E até com o Fernando surtando, ó. Que eu cuido da pauta. Querendo botar e que essa eu pauta vivi a pauta. dentro de um eu jogo. vivi a pauta. Bom, a gritaria continua e o Fernando ficou encarando a Maria de uma forma, inclusive, que a Maria não gostou. O Fernando é meio assustador, né? Você não acha essa cara do Fernando assustadora, ó? Eu acho bem assustadora essa cara do Fernando aí. O Fernando diz que é pra Maria ter medo dele mesmo. Ninguém falou que tem medo de mim aqui dentro. Coagida dentro de um quarto agora. Você tem medo, agora É por fica aí. atitudes como essa que a gente tem medo de um homem. Tenha medo mesmo. Tenha medo mesmo. Enfim, vamos lá. Maria diz que Fernando é chato, forçado e que até as piadas dele são chatas. Tamires, inclusive, agora mudou de assunto. Tá? Tamires disse que vai puxar a Martina da baia, caso ela for a mais votada. E ela já revelou isso pro Dudu, tá? Porque o Dudu é o fazendeiro, aí o Dudu não sei o que o Dudu vai fazer com essa informação. Bom, aí teve a punição, tá? E a punição a gente não sabe de quem foi. Aparentemente o Nizam disse que foi a Ioná
que ela usou o banheiro do reservado propositalmente, sendo que a Ioná tá na baia, ela não pode usar, tá? A Ioná, inclusive, nem apareceu nessa cena aí, então por isso que o pessoal fica na dúvida se foi a Ioná ou se não foi. Aí tivemos mais uma punição. Dessa vez ninguém sabe também quem foi a punição, mas aparentemente foi a Duda, tá? Aqui a Duda possivelmente fez uma punição proposital. Ao que parece, a segunda punição foi porque o Dudu chamou o Toninho e a Ioná, que são as pessoas da baia, para subirem pra cidade de novo. Algo que não pode. Então isso aqui é aparentemente, mas o que eu acho é que foi a Duda mesmo que causou. Bom, o Matheus então pergunta se a Duda vai dormir com Mesquita na cama de casal. Por que o Matheus fala isso? Agora o Matheus tá com ciúmes, né? Agora tá mostrando ciúmes dele. A Duda, inclusive, diz... Ó, aqui é um momento que eu acho que foi a Duda que causou a punição mesmo. Porque ela disse o seguinte, ó. Vocês falaram tanto que eu era farinha do mesmo saco que eu resolvi fazer a punição igual a Ioná. Eu me auto-manipulei. Mas a gente não sabe o que foi feito ainda, tá? Bom, a Duda então debocha e diz que a vilã da edição, que é a vilã da edição, e a Carol disse que lá não tem vilã. Na verdade, tem projeto de vilã. A Carol fala sobre a Ioná também, ó. Por que a Ioná não mete as mãos nas coisas do Nizam e joga na piscina? É entretenimento puro, é o suco do entretenimento. Por que ela causa punição? Porque ela é fraca, disse a Carol sobre a Ioná. O Matheus, inclusive, não quer dormir com a Duda, e a Duda falou também que não tá nem aí, que não quer dormir com o Matheus. É pra ele se virar, procura outra cama aí. Bom, Saori disse pro Dudu deixar a Duda dormir com ela, porque as duas precisam se resolver na cama. Sim, gente, as duas brigaram, aí a Saori quer dormir com a Duda. Saori comenta que o Dudu faz comentários desnecessários também. Toninho desceu com a roupa da baia, pode ser que ele tenha tirado a roupa em algum momento, ninguém sabe o que aconteceu na segunda punição aí. Bom, aí gente, vamos lá da punição. Os peões ficaram quase uma semana sem ovos e café. Algum peão da baia utilizou o reservado da sede após o toque do berrante e ultrapassou os limites da baia, os limites da cerca lá para subir para a sede. Aí o pessoal tá falando que na verdade foi a Ioná que é a causadora de tudo isso, tá bom? Eles vão ficar sem ovos e café até a próxima reposição. A próxima reposição é sexta-feira, né? Então tem muito tempo aí. Bom, a Maria disse que não vai conseguir ficar na casa com o Fernando a seguindo e a encarando. Zan disse que ela não vai desistir do jogo e que eles vão se juntar todos para jogar o Fernando na roça. Eles ainda não sabem que a indicação do Dudu é pro Fernando, tá? Bom, aí a gente teve um momento aqui que o Dudu foi deitar e aí a Saori falou que ela queria dormir com a Duda sozinho e aí o Dudu deixou as duas ali na cama, tá? Aí as duas ficaram de conversinha, de rezadinha na cama, tá? Parece que elas viraram amigas de novo. Bom, o Dudu tava passando informações sobre a Michelle e o Shaya para o Fernando, que não sabia. Inclusive, o Dudu disse que no dia da festa, os dois desceram pra baia e que já ouviu os dois se chamando de meu amor. Inclusive, tem até uma cena, tá, gente? A Record transmitiu uma cena, que é a cena onde a Michelle e o Shaya, eles entram na baia, eles entram no banheiro ali da baia, né? O banheiro externo juntos, ó. Aqui é a Michelle, aqui é o Shaya. E aí o Shaya pede, ajuda aqui no banheiro, de jogar água no vaso. Aí a Michelle segura a porta. E aqui, aparentemente, é o momento do beijo, tá? Aparentemente, esse é o momento do beijo. Seguindo, vamos lá. Bom, a Duda, então, explica pra Saori o que rolou com ela. Saori diz que essas coisas da Duda não pode contar pro Dudu, porque o Dudu espalha pra casa inteira. Aí a Duda explica, ele me pediu um selinho e tudo mais. Eu falei sobre o fumódromo, mas a gente não beijou, não sei o que lá. Tudo que você já sabe. Bom, aí as duas ficaram rindo e se divertindo, aparentemente voltaram a ser amigas, uma coisa meio doida, né? Bom, e aí a Duda poderia ter feito um grande mousse com essa rivalidade, mas preferiu terminar a noite dormindo com a Saori. Esse povo é tudo doido, viu? Da hora tá brigando, depois viram amigos, depois coloca na roça, depois tira da roça, depois salva. Um elenco de milhões, né? Bom, gente, muito obrigado por esse apoio aqui, tá? Se você chegou no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se e deixa aquele super like. Vou ficando por aqui, tenham todos uma ótima semana. E lembre-se, hoje tem uma surpresa pra vocês que me acompanham aqui no canal. Fiquem de olho nas minhas redes, tá? Até a próxima, fui!